Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina de Planejamento Educacional e Processos de Trabalho na Secretaria Escolar. Eu sou o professor Fabiano Santos, responsável por essa disciplina. Nas aulas anteriores, nós discutimos aspectos importantes, como a organização do planejamento, né, como fundamento do trabalho do secretário escolar e do trabalho da escola como um todo. Também discutimos dois conceitos importantes, o conceito de planejamento de política. Debatemos sobre os fundamentos de uma prática democrática dentro da escola, do planejamento escolar dentro da escola. E nessa unidade, nesse módulo, nós estamos discutindo sobre a secretaria escolar e seus processos de trabalho. Discutimos o papel da gestão democrática versus gestão gerencial e o que isso implica na organização da secretaria escolar e de todas as atividades que envolvem a secretaria escolar. Hoje vamos falar sobre a ética no trabalho escolar, um tema extremamente relevante, mas ao mesmo tempo um tema que pode gerar controvérsias, né? Um tema que muitas pessoas usam muito. Ah, você foi pouco ético, que antiético que você é, ou cuidado, seja mais ético no seu trabalho, né? Enfim, vamos discutir um pouco o que significa ética, o que significa moral, e como nós podemos exercer um trabalho na secretaria escolar que corresponda a pressupostos e princípios éticos. Primeiro, a gente precisa discutir a diferença entre a ética e a moral, né? Vamos analisar um pouco as diferentes acepções. Na primeira ideia de moral, a gente pode observar que a moral é um conjunto de regras, valores e normas que orientam o comportamento de um grupo ou de uma sociedade. A moral está relacionada, não é, ao que é considerado certo, errado, segundo uma cultura, segundo uma religião, segundo alguma tradição. Tem um caráter mais normativo e coletivo, né? E esse caráter normativo e coletivo ele vai mudando de acordo com o tempo e o contexto social. O que é considerado moral num determinado momento pode ser considerado amoral em outro momento, ou vice-versa. Isso vai depender muito do tempo e das relações sociais e do contexto social ao qual nós estamos falando, né? Por exemplo, não mentir ou respeitar os mais velhos são valores, né, normas que nós consideramos como importantes na nossa sociedade. O cuidado com a criança também é um aspecto moral hoje que é diferente do passado. A criança, quando nascia, né, no passado, ela era relegada para os cuidados dos funcionários, dos escravos. A criança era considerada um peso. E ela só passava a integrar a família da elite quando ela já estava educada, quando ela já estava preparada para viver em sociedade. Então, todo esse cuidado que nós temos hoje com a criança pequena não tem o mesmo sentido e valor que nós tínhamos no passado. Portanto, a ideia de moral em torno da criança pequena mudou daquele período para o período de hoje. Por outro lado, ou ao mesmo tempo, a ideia de ética ela é um pouco diferente. Tá? A ética é a reflexão crítica e racional sobre a moral. Então, nós temos ali valores, normas que regram uma sociedade. A ética é a reflexão crítica sobre esses valores. Tá? A gente pergunta, por exemplo, por que a gente deve agir de determinada forma? O que é o bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal? A moral diz o seguinte: é bom pessoas que zelam as crianças pequenas, para utilizar o exemplo.
E a ética vai dizer, mas afinal de contas, o que, que é cuidar, o que, que é bom em termos de cuidado? Eticamente, como eu devo tratar uma criança? Uma criança no seio familiar pode realizar trabalhos domésticos? Eticamente isso é possível? Portanto, aqui nós não estamos debatendo a moralidade em torno do cuidado com a criança. Dentro do pressuposto moral de que devemos cuidar da criança, né, nós temos então aqui a reflexão sobre o que é ético dentro deste cuidado. A criança, quando trabalha em casa, ela está sendo tratada de forma ética ou não? Portanto, a ideia é que nós estamos aqui individualmente discutindo, refletindo valores, portanto, a moral que é coletiva. Cuidar das crianças pequenas é um valor hoje dessa sociedade. Agora, como cuidamos? O que é considerado ético ou não ético? E aí vem a ideia da ética como uma reflexão crítica sobre a moral. A ética está relacionada também à filosofia, à busca de princípios universais que orientam a ação humana. Como eu disse, a ética tem um caráter muito mais individual, reflexivo, embora ela se aplique para a coletividade. Né? Essas reflexões são individuais, mas eticamente, quando a gente fala de colocar uma criança no trabalho familiar, é passível, já está pacificada essa ideia de que eticamente isso não é legal, né? Isso não pode, ou isso fere os valores da moralidade. Né? Outro exemplo que a gente pode aqui discutir é ético mentir para proteger alguém do sofrimento? Não é? Uma pessoa que está no leito de morte e nós não contamos para essa pessoa que ela está nessa situação, é ético ou não é ético? Um médico que chega num paciente e diz, olha, você está, faltam 3 meses para você tem 3 meses de vida. Ou um médico que omite essa informação, olha, preferi não dizer, é ético ou não é ético? É por aí que a gente vai debatendo a relação entre moral e ética, tá? A gente tem 2 importantes filósofos ali que o texto debate, que é o primeiro é o Descartes, e o Descartes vai falar sobre a moral provisória versus o sistema moral universal. O Descartes, numa visão cartesiana, né, bastante instrumental da realidade, vai dizer assim, precisamos criar uma moral que seja universal para todos. Né? Uma visão, claro, como eu falei, cartesiana, positivista, que universaliza tudo, ele diz assim, não precisamos ficar discutindo moral específica, de realidades distintas. Uma vez criada a ideia de moral para todos, é assim que a gente tem que caminhar. Por outro lado, o Dewey vai falar que, olha, não é bem assim. A moral, ela como eu disse ali, é o conceito mais aceito hoje, a moral, ela diz respeito a contextos, a uma história, aos aspectos históricos de uma determinada realidade. Então, não dá para a gente dizer, como o Descartes, que a gente precisa construir uma moral universal para todos e ponto final. Até porque, moralmente, o que é considerado correto num país pode ser considerado imoral ou não moral em outro país. Isso está cheio de exemplos, especialmente nos países árabes em relação aos países ocidentais. Está cheio de exemplo aqui sobre isso, correto? A origem da palavra ética é ethos, que significa modo de ser ou costume. Ética é vista como uma reflexão crítica sobre a moral, sobre as normas, sobre os valores, sobre as práticas de uma sociedade, e, portanto, ética é diferente de moral, mas ética também pode ser considerada reflexão e moral como normas.
ok? Mas muito bem. Feita essa primeira aproximação do que é ética, do que é moral, como que a gente pensa a ética no serviço público? Já que a ética é reflexão crítica sobre as normas e valores estabelecidas universalmente por uma sociedade, por um determinado contexto, não universalmente em todos os contextos. Bom, primeiro, temos algumas normativas que vão orientando a ética no serviço público. A primeira delas é o seguinte: precisamos, e isso é constitucional, seguir os princípios da legalidade, certo? Todas as nossas ações devem estar baseadas naquilo que a legislação e a lei estabelece, nada que fuja ao que está estabelecido, mesmo que você não concorde, mesmo que isso vá contra os seus princípios, nós temos que seguir aquilo que está estabelecido em lei. Nós temos que fugir, nos afastar da pessoalidade no tratamento do serviço público. Portanto, temos que seguir o princípio da impessoalidade. Eu não posso atender às demandas de um conhecido em detrimento de um que não é conhecido, oferecer a vaga para uma pessoa de uma escola, para uma pessoa que é meu parente, em detrimento da vaga para uma pessoa que não é meu parente. Moralidade, o respeito aos valores considerados aceitos na sociedade. Publicidade, ou seja, lembrar sempre que nós estamos exercendo uma função pública, né, de interesse público, com o cuidado que isso requer, e eficiência. A gente precisa dar conta do trabalho que é nossa atribuição. Eu não estou dizendo com isso que você precisa exercer atividades que extrapolem sua capacidade e que te adoeçam, não é? A gente só precisa trabalhar com eficiência, trabalhar com zelo, garantir qualidade no nosso trabalho, ainda que o trabalho realizado não dê conta das metas estabelecidas para nós, porque nem sempre a eficiência corresponde ao atendimento das metas cada vez mais malucas impostas para nós. Tá? Há um decreto 1171 de 94, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Não tenho aqui tempo para debater com você esse decreto, mas é importante que você conheça-o e tome-o como um documento orientador da sua prática. Né? A gente precisa, além de tudo isso, ter responsabilidade social, honestidade, respeito e compromisso com o interesse público. Isso é muito importante, faz parte das nossas ações como servidores, como funcionários públicos, como funcionários escolares. Um outro aspecto importante que o texto vai trazer é a distinção, a importância social da distinção. A distinção no que o texto coloca não é meramente teórica, né? Influencia diretamente como os indivíduos são formados. Foco na relação entre identidade e alteridade nos atos ético-morais. Por exemplo, atos discriminatórios. A gente precisa trabalhar de forma integrada, procurando nunca distinguir uma pessoa da outra, procurando sempre atender de forma razoável, atenta a todos, independentemente das suas opções. Como eu disse, a atuação do secretário, a atuação do professor, a atuação de qualquer funcionário da escola não pode ser influenciado por suas crenças. Então, você como funcionário da escola precisa compreender que você não é gerido, não suas ações não devem ser fundamentadas por aquilo que você acredita, mas sim por aquilo que os princípios públicos
estabelecem, ainda que isso vá contra aquilo que você acredite. Ainda que vá contra, não dá, não pode, né? Então você, por exemplo, não pode exercer nenhum tipo de discriminação, seja lá qual for, com as pessoas que você atende ou com os colegas de trabalho, porque você acredita ou pensa diferente deles. Bom, vamos falar um pouco sobre princípios versus juízo de valor. O debate central é o seguinte: quem legitima quem? Os princípios justificam juízos ou os juízos justificam ou legitimam os princípios? Né? Aqui é importante pensar que a gente tem alguns princípios éticos e morais, né, que vão formar juízos de valor. Portanto, não deveria ser considerado opostos a ideia de princípios e de juízo de valor, mas sim como complementares, que um leva ao outro. Né? Os princípios, né, orientam a minha ação, orientam a minha prática e vão, ao final, estabelecer um juízo de valor. Esse juízo de valor não deve ser pessoal, ele deve estar pautado nos pressupostos moral e ético coletivos. Se hoje os pressupostos ético-morais dizem que você tem que atender com urbanidade, sem discriminação, qualquer pessoa que seja, se chegar alguma pessoa de algum grupo étnico, de alguma escolha minoritária que você não concorde, você vai ter que atender essa pessoa de forma respeitosa, sem estabelecer discriminação, mesmo que o teu juízo de valor diga outra coisa. Né? Portanto, o juízo de valor é o resumo, é a síntese desses princípios éticos e morais. Tá? Tem autores como Kant, que vai falar de normas que são deontológicas universais, né? Tem o utilitarismo, que foca na consequência para o maior número, tem Habermas, que fala dos princípios de universalização e discurso prático, ou seja, esses autores debatem aquilo que a gente já falou um pouco sobre a relação entre moral, ética, universalização e o que eu penso sobre tudo isso. Qual é a fronteira entre o que é aceito coletivamente e o que eu posso fazer individualmente? O que eu penso pode suplantar aquilo que é considerado coletivamente como correto do ponto de vista ético-moral, né? Que faz parte da reflexão ética, né? O que é, o que não é, mas que, como eu já disse, estabelece uma regra coletiva, ainda que eu pense diferente. A reflexão é individual, mas estabelece uma lógica e uma compreensão coletiva. Tá? Quando princípios se confrontam com a realidade, conflitos surgem quando a norma formal, por exemplo, não roubar, estreita-se com a realidade concreta. Por exemplo, roubo medicinal. Né? Destaca a necessidade de práticas argumentativas orientadas ao contexto. Aqui nós estamos debatendo aspectos muito importantes e caros para a nossa sociedade, que é o seguinte: os fins justificam os meios? Do ponto de vista ético e moral, a ideia de roubar ou de não roubar, diante de uma necessidade, diante de uma condição especial, poderiam justificar o roubo? Poderiam justificar uma ação antiética? Né? Uma pessoa que roubou um banco ou um político que roubou a previdência dos aposentados e uma pessoa que roubou uma galinha e foi presa, como tratar isso do ponto de vista ético e moral?
Não é um debate fácil, eu também aqui não vou adentrar esse debate, porque nós não temos tempo e condições de aprofundá-lo. Então, fica aqui como uma reflexão que está em torno disso daí, né? Quando que os princípios se confrontam com essa realidade? Quando a gente coloca em prática elementos que compõem a concepção da ética e da moral. E nós temos que decidir ali, na hora, o que eu faço? Eu divulgo, veio alguém e me perguntou os dados do fulano, do Beltrano sobre os dados escolares. Eu dou ou não dou? Mas é importante porque, puxa vida, é o pai ou é a mãe da criança que não tem acesso porque é negado. E eu concordo com o pai ou com a mãe porque está sofrendo alienação parental. Então eu vou dar os dados. E aí? Né? Até que ponto isso é correto ou não é correto? Do ponto de vista ético e moral. Tá bom? E aí a gente entra num debate importante de contexto de tudo isso, que é a escola. A escola é um espaço ético-moral. Né? O papel da escola no processo ético é nem único nem principal formador, ou seja, a escola não é a única formadora da ética e da moral. A escola é mais uma, talvez a mais importante dentro desse processo formativo, mas não é a única. Há uma importância muito grande de nós discutirmos as nossas práticas baseadas em diálogo, não apenas na transmissão de normas. Ou seja, a escola como um espaço ético pressupõe diálogo, pressupõe acordos. E nem sempre a gente vai ficar com o código de ética debaixo do braço e debatendo e rezando aquilo que está ali, porque muitas vezes isso é consensual. Nós podemos, dentro da escola, consensuar códigos éticos e morais adequados à nossa realidade, desde que isso não fira aspectos mais amplos, né, do que se considera como ética e moral, a gente pode, não tem problema. Olha, vamos estabelecer que a partir de hoje nós vou usar, é um exemplo que é bem absurdo, mas como eu já cheguei a usar ele, então eu vou continuar nele. Tá aquele exemplo da eleição parental, então vamos dizer o seguinte: agora a gente vai fazer o seguinte: nós estamos estabelecendo que nesses casos, quando é um caso extremo e vai permitir um acesso que dê garantias à criança de uma vida com maior qualidade, nós vamos permitir. Isso fere ou não fere o código de ética e a ética moral estabelecida universalmente? Esse é o debate que a gente tem que fazer. Se fere, isso não pode ser conduzido como uma prática nossa. Se não fere, pode. E o papel ético da secretaria? A secretaria escolar é a guardiã da memória e da legalidade institucional. O relacionamento com a comunidade deve ser feito com respeito, com sigilo, com imparcialidade. A participação na construção de um ambiente escolar ético, colaborativo e democrático. Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa ação dentro da escola como uma possibilidade de construir um ambiente ético, colaborativo e democrático. Né? Quais são valores que a gente pode considerar como valores essenciais, inegociáveis do secretário escolar ou da secretária escolar? Primeiro, confidencialidade, sigilo nas informações sensíveis como notas, documentos, históricos, né? Imparcialidade, tratar todos com justiça e equidade, responsabilidade, cumprir com prazos, registros fidedignos à realidade, empatia e escuta ativa no atendimento. Quantas vezes você não foi atendido num órgão público ou até numa empresa privada que a pessoa nem olha para você?
Quantas vezes você foi ao médico e o médico te atendeu de porta aberta, em pé, você disse o que você tinha e o médico já te receitou sem olhar no seu rosto? É isso que nós não queremos. É esse tipo de profissional que a gente tem que lutar contra. Faz parte do nosso código, faz parte das nossas ações, faz parte dos nossos valores enquanto servidores públicos. Nós temos que ser empáticos e nós temos que tratar com uma escuta ativa as pessoas, olhar para as pessoas, estar atento para as pessoas, as necessidades das pessoas. Muitas pessoas chegam ali, não conseguem se expressar porque não tem escolaridade, não importa. Você vai tratar aquela pessoa da mesma forma que você vai tratar o pai ou a mãe da pessoa que é médico e chega ali para pedir um atendimento. Não importa como a pessoa fala, deixa de falar, né? Desde que essa pessoa também te trate com a mesma urbanidade. Alguns dilemas éticos. Compartilhar ou não compartilhar informações para terceiros, que é o debate que eu estava falando antes da alienação parietal. Fazer vista grossa para irregularidades de colegas? Pressão para alterar registros ou datas? A gente vê muito isso, né? Especialmente professor vê isso muito em escolas e universidades privadas. Pressão para mudar nota, porque o aluno é um cliente, então a gente precisa mudar, muda. Como agir quando há conflito entre normas e empatia? Não tem respostas, né? Mas as perguntas te levam a refletir sobre condutas que você deve adotar, não é? Essas questões devem ser amplamente debatidas no seio do seu trabalho e consensuadas entre os colegas, de tal maneira que qualquer decisão tomada em torno disso seja uma ação para todos e não para alguns privilegiados. Vamos pensar num caso. Eu trouxe um caso aqui para a gente pensar junto, né? Um pai pede que o histórico escolar do filho seja alterado, pois acredita que houve um erro na nota. Reflexão para vocês, para você. O que você vai fazer diante do pedido? A quem você vai recorrer? Quais documentos devem ser consultados? Né? Primeira coisa é isso, eu diria. Vou consultar os documentos, o que lembra do princípio da regularidade? Então, o que diz? A escola tem um regulamento? A lei estabelece alguma coisa? Bom, não. Ou sim. Se sim, a coisa já morre aí, né? Estabelece-se a regra por aí. Não, não diz, é oculto, está nas entrelinhas. Bom, aí vem o debate. O que eu vou fazer? Bom, primeiro, vou dialogar. Não vou tomar uma decisão sozinho. Vou dialogar com os colegas, vou consultar. Lembra da discussão sobre gestão democrática? Então, vou discutir coletivamente qual é a melhor decisão. Porque uma decisão tomada coletivamente, ela exime a pessoa da culpa de ter tomado uma decisão errada individualmente. Quando uma decisão é tomada, seja ela certa ou errada, quando é coletiva, a força é muito maior, tanto para a defesa quanto para a permanência daquela posição. Para ir a gente concluindo a aula de hoje, né, a gente precisa discutir também a ética como prática formadora, quer dizer, a gente vai entendendo a ética como um aspecto importante na nossa própria formação, seja professor, seja secretário escolar. O exemplo do secretário influencia professores, estudantes e comunidade, assim como o exemplo do professor influencia a secretária. Isso é mútuo. A postura ética fortalece a credibilidade institucional, é muito importante isso. Uma escola que é vista como vou usar um termo aqui mais popular, uma escola de cambalacho, não é considerada uma escola séria pela sociedade. A contribuição com tudo isso para uma cultura de paz, de respeito nas escolas. É muito importante isso, né?
O secretário, então, ele é visto como um agente ético de gestão, participativamente nos processos democráticos, media os conflitos com ética e com diálogo e estabelece um compromisso com a missão pública da escola. E eu termino aqui com algumas questões de reflexão, né? Que tipo de profissional ético você deseja ser? Ou você é? Dentro de tudo isso que a gente discutiu. Como as decisões diárias que você constrói minam ou não a confiança na escola, pela sociedade, pela população. E o Paulo Freire diz o seguinte: ética não se ensina, ética se vive. Com isso, eu concluo a nossa aula dizendo que, relembrando o professor Paulo Freire, que a ética é um processo pelo qual nós nos formamos como sujeitos históricos e que vivem em sociedade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Nos vemos no próximo encontro. Até breve.